tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. adore. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Provar quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença.
tua presença, tua doce presença, Senhor, tua presença. tua presença. Bendito seja o nome do Senhor. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim.
presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor. A que se compara a esperança viva. Boa noite, meus queridos. Que a paz esteja no coração de todos. Nós estamos mais uma vez aqui para louvar ao Senhor, para orarmos ao Senhor. Então, vá anotando os seus pedidos de oração aí, para o pastor Nabor estar depois relatando cada um deles, né? Relacionando cada um deles. Vamos orar ao Senhor. Jesus, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor nos permite mais uma vez estarmos, Senhor, aqui para louvar o Teu nome, Senhor. Para agradecer-te, Senhor, as bênçãos que o Senhor nos tem dado, tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Agradecemos a Ti, Senhor. Sabemos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o soberano da nossa vida, Senhor. Queremos declarar o nosso amor por Ti. Em nome, Senhor, do Teu Filho Jesus é que falamos. Vamos declarar a soberania do Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto.
Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti, tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Louvado seja o Senhor. Você acompanhou aí, né? Louvou também ao Senhor aí. Larga tudo que você está fazendo, como o pastor fala, na hora da oração, e vamos louvar ao Senhor aqui. Nós não estamos juntos fisicamente, mas em espírito nós estamos juntos. A igreja está ficando bonita, hein? Dá uma olhada lá no grupo da igreja, você vai ver como está linda, está bem iluminada, está linda. Forro novo, chupetinha, está muito bom. Nosso Deus é o único Senhor, o único Salvador, é o único que pode nos livrar. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Passamos agora para o pastor Nabor. Graça e paz, irmãos, graça e paz.
hoje nós tivemos um problema técnico, como diz o pastor Rafael, né? São vários problemas técnicos, né? Como diz o pastor Rafael, né? A tecnologia também ela tem o seu problema, né? Tem a sua dificuldade, né? Ela veio para nos ajudar e também veio para trazer mais um problema, né? Mas, enfim, faz parte e hoje nós vamos dar continuidade. Não perca aí esse espírito de oração, esse momento de culto de oração que você está vivenciando conosco. Nós queremos colocar em oração agora, e você vai ter oportunidade novamente de orar aí na sua casa. Você pode orar em pé, você pode orar ajoelhado, você pode fazer o seu momento de oração, né? Há algumas igrejas que eu tenho acompanhado live de culto de oração, onde os irmãos estão fazendo, inclusive, campanhas de orações, né? Enfim, eles oram em casa, né? Nós podemos também pensar nisso, quem sabe aí. Vou conversar com o pastor Rafael sobre essa possibilidade de nós também termos momentos de oração, quem sabe o dia inteiro, 24 horas de oração, aonde nós podemos dividir, você vai se comprometer com o momento em que você vai estar orando. Mas agora é o momento de você orar pelos pedidos. Eu vou iniciar pelos pedidos que estão no grupo. Essa semana foi uma semana leve, não sei se você percebeu isso, né? Foi uma semana leve, uma semana alegre, né? Nós brincamos, nós vimos foto do pastor, né? O pastor Rafael postou uma foto quando ele era um jovem garoto, né? E todos nós ficamos muito felizes, né? Rimos muito, né? Alegres, inclusive, com a foto que o pastor nos presenteou, ou alguém, me parece que foi alguém no grupo, enfim, mas foi uma semana leve. Nós vimos também a foto aqui do templo da igreja, as novas instalações, estão ficando lindas aqui, o forro da igreja, maravilhoso, né? Glória a Deus. Mas, acima de tudo, foi uma semana muito alegre, porque o nosso irmão Carlos Henrique está em casa, não é? Olha que bênção. Nós oramos, né? E ele entrou na estatística, mas está entrando na estatística daqueles que estão sendo curados, que estão recebendo alta, né? Glória a Deus. Nós estamos orando pela sua vida, meu irmão, e vamos continuar orando aí por todos aqueles que estão enfermos. E no pedido aqui do grupo da igreja, essa semana nós não tivemos muitos pedidos, né? Por incrível que pareça. Mas tem aqui a nossa irmã Neila. Peço oração por uma pessoa, o nome dela é Adelaide, fez uma cirurgia e não está tendo problemas na recuperação, né? Aí ela corrige, na realidade, ela está tendo problema na recuperação. Vamos orar pela Adelaide. A irmã Cris, né? Oração pelo nosso irmão Adailto Bezerra e a nossa irmã Ana, estão fazendo uma viagem maravilhosa, eu vi a foto, né? Quem sabe o Manuel depois nos presenteia, colocando no grupo da igreja, você vai ficar surpreso de ver essa foto, eu não vou dizer, tá bom? Mas ore aí pela nossa irmã Ana, está fazendo uma viagem junto com o esposo, né, para o Pernambuco. A irmã Nice, enfim, a irmã Nice. Peço oração pela Darla, que está em Goiás e lá contraiu dengue, né? E lá ela contraiu dengue, vamos orar, né? Vamos orar também pela Darla. Aqui também eu achei muito interessante o pedido da nossa irmã, deixa eu ver aqui rapidinho, calma aí. Ai, meu Deus, enfim, abriu aqui. A nossa irmã Luísa, ela fez um pedido muito interessante, né? E é o meu pedido também. Vem, irmã Luísa, eu somo, né, ao seu pedido. Peço oração por toda essa situação absurda, né? Hashtag absurda que estamos vivendo. E realmente é absurdo. E ela está pedindo oração para que o Senhor possa mudar toda essa condição. A irmã Virgínia também pede oração por ela, você deve orar também por ela. Irmão Sérgio pede oração pelo amigo Robério, né? Oração também pela Luciana, né? E pela sobrinha Mayumi, né? Mayumi. A irmã Iraci está agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas, né? Eu lembro quem é esse Copri Brown, mas, enfim, acabei não anotando. É a Leila também, é verdade, é a irmã Neila.
e a oração pela cunhada Luciana. Esses são os pedidos de oração e, lógico, você vai orar também pela igreja, orar pelo pastor Rafael, pela sua família, orar pelo projeto de revitalização da igreja, orar pela aqueles que estão à frente, né, lutando aí contra esse vírus, os profissionais da área de saúde, os profissionais também da área de segurança pública, pelos governantes, pelos nossos prefeitos, pelos secretários municipais, pelas igrejas batistas aqui na nossa região e também em Carapicuíba, né? E, enfim, por todos os pastores que estão enfrentando esse período de pandemia. Ore pelos membros da igreja, ore pelas famílias. Você vai ter aí um momento, você ouvirá uma música e, a partir dessa música, né, você poderá, aí, quem sabe, ajoelhar, ficar em pé, pegar na mão do seu irmão que está do seu lado, sua esposa, seus filhos, e ter um momento de oração. Vamos orar e, logo depois desse período, eu venho fazendo uma oração.
Amém. Vamos orar? Meu Deus e Pai, nós somos gratos, Senhor, pelo Teu grande amor. Nós Te louvamos, Senhor, pela Sua bondade, pela Sua misericórdia, e suplicamos que o Senhor abençoe agora, ó Deus, cada pedido que foi colocado, Senhor. Que o Senhor abençoe esses irmãos, abençoe aqueles que estão passando pela dificuldade, pela enfermidade. Ó Deus, abençoe a nossa igreja de forma geral. Nós Te agradecemos, ó Pai, de maneira muito especial pela bênção recebida. Ó Deus, pela vida do nosso irmão Carlos Henrique, pela sua recuperação. Agora, Senhor, pedimos também por aqueles que estão à frente, ó Deus, de toda atividade contra o coronavírus, Senhor. O grupo, ó Deus, que é considerado de linha de frente, o pessoal da área da saúde, os médicos, enfermeiros, aqueles que trabalham direto ou indiretamente, ó Deus, com os infectados. Ó Deus, abençoa, traz a Tua graça. Abençoe também os profissionais da área da saúde. Abençoe as nossas lideranças. Abençoe os nossos governantes, prefeito, governador, secretário de saúde. Ó Deus, ministro da saúde, dá sabedoria, Pai. Abençoe os pastores, aqueles, ó Deus, que já vão iniciar a abertura do templo. Ó Deus, dê sabedoria. Abençoe a nossa igreja, cada membro, cada irmão, os pastores, em especial o pastor Rafael, sua família. Ó Deus, toda a sua atividade, o seu trabalho. Ó Deus, a carga horária do seu trabalho, nós sabemos que não é fácil, Senhor. Mas o Teu Filho tem, ó Deus, conciliado trabalho e o ministério. Que o Senhor abençoe, continue dando inspiração aos cultos, ó Pai, das lives da Escola Bíblica Dominical, quando nós estudamos sobre a vida de Jó. Continue abençoando o Teu servo. Abençoe todos os ministérios da igreja, toda a liderança, grupo de jovens, grupo de adolescentes, as crianças, onde quer que essa igreja esteja, ó Deus, que a Tua presença esteja com ela. Visita cada irmão, visita este lar que está participando dessa live, que no nome de Jesus receba do Senhor a Tua graça. Em nome de Jesus, amém e amém. Nós estamos na série a Epístola de Efésios, e hoje, em especial, vamos estudar os versículos de 19 a 22, que são os últimos versículos do capítulo 2. É o terceiro sermão no capítulo 2. Eu espero poder esgotar o capítulo 3 em 2 sermões, né? Espero não ter tanto assunto, mas o livro é tão rico que eu diria para você que cada versículo aqui dá um sermão. E na área expositiva, que é o pensamento teológico, né, da nossa igreja, no sentido da sua homilia, na sua forma de pregar, nós trabalhamos com esse sermão mais considerado batista, né, o sermão de 3 pontos. Enfim, fica ainda mais fácil ainda você trabalhar os pontos tão ricos do livro. Hoje nós continuaremos com a análise do livro através dos comentários de Russell Shedd e também do William Barclay, que é o livro que nós temos utilizado. Capítulo 2, versículo 19 a 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Eu dei por tema nessa noite, eu peço a sua compreensão, por conta dos problemas técnicos que tivemos, eu peço que você esqueça um pouco o seu relógio e vamos esgotar aquilo que nós nos propusemos para falar nessa noite, né? Talvez avançaremos mais uns 10, 15 minutos do nosso horário que costumamos terminar, porque também temos avisos que nós gostaríamos de frisar para vocês, que são as lives da nossa igreja. Eu dei por tema a família e a morada de Deus. A família e a morada de Deus. E Paulo, né, segundo William Barclay, ele nos aponta algumas imagens nesses 3 versículos que nós lemos, nesses 4 versículos que lemos, no versículo 19 a 22. Paulo nos apresenta algumas imagens, e nessas imagens nós podemos entender qual o pensamento de Paulo acerca da ideia do que é ser igreja, da ideia do que é de fato essa igreja que é família, essa igreja que é morada de Deus. E nesse tempo de pandemia, quando nós precisamos nos esquivar da ideia de que a igreja é o templo,
de que a ideia é a igreja reunida dentro do templo. A igreja, ela, lógico, é fundamental, é a importância a sua participação no santuário, no templo. A igreja sou eu e você. E onde nós estamos, nós somos igreja. Se você relembrar comigo, nos primeiros momentos do capítulo 2, Paulo nos apontou sobre o pecado. No segundo momento, Paulo nos apontou sobre o que a graça de Deus ortogou sobre os nossos pecados. E agora Paulo nos coloca numa condição daquilo que nós nos tornamos. O que é que nós somos? Nós éramos pecadores, Cristo nos resgatou. O que é que nós nos tornamos? Nós nos tornamos igreja. E a igreja é a família. E a igreja é a morada de Deus. E por que isso é importante estudarmos? Paulo, então, nos revela 3 imagens que você deve olhar, e você vai olhar para essas imagens hoje, e você vai entender qual o real sentido da palavra igreja, ou do sentido de ser igreja. A primeira imagem é que a igreja, né, Paulo fala da imagem do caminho. A igreja, ela, de alguma forma, ela nos aponta o caminho. E Paulo diz em Efésios 2,17, ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito, né? Então, Paulo afirma que temos acesso a Jesus, esse Jesus que nos aproximou de Deus, esse Jesus que nos deu passagem direta à presença de Deus, e esse Jesus que nos ortogou a sua preciosa paz. Como nós precisamos de paz nesse tempo de pandemia, como talvez o teu coração está precisando confiar mais um pouco no Senhor, colocar sua dependência em Deus. Mas esse caminho que é Jesus é apontado por outros, e em especial pelos evangelistas, na palavra de Deus. Em João capítulo 14, versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, o caminho é Jesus. Né? No século XVII, no século XVIII, eu diria que até a Reforma Protestante, nós tínhamos a igreja como um caminho. A igreja era o lugar onde Deus habitava, e você só poderia encontrar graça indo para a igreja. Hoje não, a igreja não é o caminho. Nenhum outro e nenhuma outra pessoa, por mais importante que ela possa ter sido representada na história da igreja, ela é o caminho. O caminho é o próprio Cristo. E outros versículos, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, o evangelista também diz assim, entre pela porta estreita, pois largue a porta, amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Aqui o evangelista está dizendo que é das suas escolhas. A porta que é Jesus, ela também representa renúncia. E aí William Barclay diz o seguinte, Paulo está nos dizendo que Jesus é o caminho, mas este caminho revela também renúncia. Um outro texto que eu particularmente gosto muito é o Salmo 25, versículo 8 e 10. Bom e justo é o Senhor, por isso mostra o caminho aos pecadores. Ele conduz os humildes na justiça e lhe ensina o seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são o amor, a fidelidade para os que cumprem os preceitos, a sua aliança. Então veja, meu querido irmão, minha querida irmã, a primeira imagem que me leva a entender o que é a família de Deus, o que é estar na família de Deus e o que é a morada de Deus, que é a sua família, que sou eu e você, é encontrarmos o caminho. E o caminho é Cristo. Nós temos batido nessa tecla desde a primeira live, né, sobre a epístola. Em nenhum momento eu posso abrir caminho para Deus. Eu preciso de Jesus. As minhas obras não abrem caminho para Deus. O meu ativismo religioso não me torna mais crente, nem menos crente, né? Olha que coisa impressionante. Eu não estou vinculado ao meu ativismo religioso. Eu preciso, de fato, ter acesso a Jesus, estar próximo de Jesus.
E esse período de pandemia, quem sabe é um momento para você formalizar ainda mais o seu compromisso com Cristo, andar mais perto de Jesus, ler mais a Bíblia, orar mais com a sua família, orar mais com a sua igreja, não é? Ouvir hinos de louvor, alimentar a sua alma, propor a leitura de um livro espiritual e edificante, acompanhar as lives da Escola Bíblica Dominical, do culto à noite. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Então, todos são gravados, todas as lives são gravadas. Você poderá acompanhar dentro do seu tempo, dentro da sua condição. Mas é fundamental entender que o caminho é Cristo. E sem Cristo nós não somos nada. Essa é a primeira imagem que Paulo nos apresenta no versículo 17 e 18. A segunda imagem é a ideia de um lar. É a ideia de uma família. E essa família entrelaça mãos, pessoas, né? O que Paulo está dizendo no versículo 19 é: vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membro da família de Deus. Paulo usa a palavra xenos, para nos dar o sentido de estrangeiro. Em cada cidade grega havia uma espécie de xenoi, né? Cuja vida não era fácil. Era aquele estrangeiro que ele não tinha cidadania, ele pagava impostos, como qualquer pessoa, mas ele não tinha o privilégio. Ele era considerado um forasteiro, né? Uma pessoa estranha, alguém que não tinha o lar, não estava na sua terra natal. Paulo usa essa palavra também, uma outra palavra que Paulo utiliza, é a ideia de paróicos, a ideia de peregrinos, né? Paróicos já deu um passo adiante a respeito do anterior. Ele tem uma espécie de cidadania vigiada, né? Ele tinha alguns aspectos. Ele poderia, por exemplo, pagar impostos, ele poderia participar de algum benefício que aquela sociedade lhe traria. Mas esse peregrino, ainda assim, ele é um estrangeiro residente, né? O primeiro é o estrangeiro não residente. Ele paga imposto, mas ele não tem qualquer vínculo com o Estado. O segundo é um residente. Esse já tem uma espécie de cidadania, mas ele continua ainda, não é, com o seu local, vamos dizer assim, a sua morada principal, o seu anelo principal, o seu vínculo com a sua terra natal ainda é muito forte. Então, tanto os xenós como os paróicos, né, tinham que aguentar a dificuldade onde se encontrasse. Sempre eram marginalizados, né? Principalmente na sociedade grega. De modo que Paulo diz aos gentios: vocês ainda não estão na igreja. Os que estão da igreja, de fato, é o povo de Deus, é a família de Deus. Mas Paulo olha para a igreja e diz assim: vocês eram paróicos, vocês eram xanóis, vocês eram esse grupo de pessoas que não tinham uma cidadania, mas agora, na igreja, você tem uma cidadania. Tem um paradoxo importante que nós precisamos pensar sobre a ideia do peregrino. Quando eu olho do ponto de vista da igreja, eu, enquanto igreja, olha que coisa interessante, eu, enquanto igreja, eu tenho uma cidadania, eu sou povo de Deus. Cristo me deu a possibilidade de me tornar povo de Deus, eu, enquanto igreja. Quando eu olho a minha visão, a minha vida, a sua vida, enquanto crente, o seu compromisso com o relacionamento com a igreja local, com o grupo local, você é família do ponto de vista, né, de peregrinando, você estava quando estava no mundo, mas na igreja você é família, você já não é mais estrangeiro, você agora foi comprado, você agora tem um lar, que é a igreja local, que é o corpo de Cristo, que é a igreja universal, e não é a universal no seu sentido, não no seu sentido literal da palavra, como se utiliza não na denominação universal, mas no seu sentido amplo, né? A igreja universal em todo e qualquer lugar da face da terra, você é a igreja, olhando você para com aquele corpo, aquele grupo. Quando você olha a igreja para o mundo, nós estamos peregrinando. Olha que coisa interessante. Olha o paradoxo. Eu estou peregrinando, eu para com a igreja sou povo de Deus. Eu para com o mundo, a minha relação com o mundo, eu sou peregrino. A minha nação, a minha mansão celestial, a minha nação, eu sou cidadão do céu. Eu olho então para Cristo. Por isso que tem aqueles hinos, o hino que eu gosto demais, peregrinando, né?
vou para o monte, né, e me parece que ir pelos montes, enfim, a ideia de que eu estou peregrinando aqui na terra, de que a mansão celestial é o meu lugar celestial. Então, o que eu aprendo com isso? O que Paulo está dizendo? Vocês já não são estrangeiros do ponto de vista da sua relação para com Deus. Da sua relação para com Deus, você é povo de Deus. Você já não está mais estrangeiro, você já não é mais forasteiro, mas você é um co-cidadão dos santos, você é membro da família de Deus. Do seu ponto de vista para com o mundo, você está peregrinando aqui, porque você vai para a mansão celestial. O seu lugar é no céu. Você foi gerado, você é um co-cidadão dos santos, você é membro da família de Deus. Eu peregrinava na minha fé. Eu não tinha valor. Então, Paulo está dizendo assim, a igreja, o que a igreja é para mim? O meu lar. A igreja é para mim a minha família. A igreja é para mim o meu laço, o meu vínculo. Eu tenho, de fato, com o meu irmão, né, eu sou concidadão, eu sou membro dessa família. Eu tenho, com essa família de Deus, eu tenho possibilidade de ter laços afetivos, relacional. Eu amo, né, eu oro. Eu choro junto, por isso que a Bíblia diz, você deve orar com os que, se alegrar com os que se alegram, né? Chorar com os que choram, você tem vínculo, e é isso que Paulo aponta, né? Abi Davidson, né, no seu comentarista, ele diz assim, ele diz que há uma experiência, né? Ele demonstra que ele passou por uma experiência como estrangeiro, ele foi missionário na África, ele diz assim, eu encontrava-me sozinho. Eu costumava passar pelas ruas e entardecer, né, da tarde e não via ninguém que eu conhecesse. Algumas vezes eu podia observar, através das vintenas, como uma família sentada na praça ou ao redor, eu olhava, via aquele grupo de pessoas se abraçando e eu me sentia tão sozinho, eu me sentia tão solitário, né? Mas então, de repente, outras pessoas começaram a se converter. E eu comecei um grupo de oração e abrimos uma congregação e agora eu já não era mais estrangeiro. Agora eu participava, membro de uma família de Deus. E é isso que a igreja é. Quando você sair dessa pandemia, onde você quer estar? Quando você vê um irmão que você não viu há tanto tempo, como é que você sente? Sente saudade? Quer estar perto? Lembre-se disso. É porque a igreja é família. A igreja é morada de Deus. E, por último, a terceira imagem que Paulo fala é a imagem de um edifício. E aí ele diz o seguinte, no qual todo edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo do Senhor, né? A terceira figura que Paulo usa é de um edifício. Pensa que cada igreja, né, ou seja, cada pessoa, como parte de um grande edifício. Olha que coisa interessante. Eu e você somos pedra desse grande edifício que é a igreja. E em cada cristão, né, uma pedra posta no edifício da igreja. E a pedra angular de toda a igreja é Cristo. Eu até coloquei uma imagem. A pedra que suporta, que sustenta toda a base é Cristo, né? Pense no que Pense numa construção que ajusta em Cristo. Pense, com frequência, em uma igreja que está crescendo. A ideia, por exemplo, de uma catedral, né? Vamos pensar numa imagem de uma catedral. Uma catedral, ela tem todo o seu glamour, né? Tem toda a sua força. Eu não sei se você já frequentou alguma igreja glamurosa, seja ela independente da denominação. Nós olhamos para aquele santuário magnífico e nós admiramos um detalhe do santuário, uma pedra que foi colocada, um mármore, né? Um detalhe de ouro, um piano de cauda, enfim, nós olhamos para todo aquele edifício e nós nos alegramos de estar talvez ali e nós olhamos para tudo aquilo e ficamos admirados. Muito bem, a igreja é um edifício, onde eu e você devemos propor esse crescimento. A igreja é um edifício no seu sentido mais singular, é isso que Paulo está dizendo, né? E esse edifício, ele é ajustado, ele cresce
para se tornar uma espécie de santuário, no qual todo edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário. A igreja tem que ser assim. A igreja, ela tem que, de fato, abraçar, ela tem que crescer. Não é? A igreja, ela tem que propor esse crescimento. No seu sentido do edifício, é a ideia do crescimento. A igreja, ela tem que abrir as portas. E quando ela abre as portas, ela abraça, ela não restringe, ela não está vinculada à sua liturgia, não é? A roupa que as pessoas usam. Eu não olho para aqueles que se chegam na igreja, não é? Eu não posso pôr limite ao seu estilo de roupa que ele utiliza. Eu tenho que amar, independente do que ele é. Né? Independente do que ele se propõe. Agora, ele tem que crescer. Então, há duas coisas que Barclay nos aponta sobre esse crescimento. Primeiro, a igreja, ela deve propor um crescimento, né, na sua unidade. Esse é o primeiro aspecto. O primeiro aspecto que esse edifício cresce é na sua unidade. Todo mundo ajustado para resolver os seus problemas, para resolver as suas dificuldades. Isso era a igreja primitiva. O problema de um era o problema de todos. O segundo aspecto que Barclay diz, além da sua unidade, é do seu crescimento numérico. A igreja, ela tem que crescer também no seu crescimento numérico. Uma igreja saudável é uma igreja que cresce em unidade, ela cresce em conhecimento, mas também ela ganha outras pessoas, ela atrai o mundo. Ela traz as pessoas para dentro de si, ela abre as portas, é uma igreja que abraça e dá oportunidade para que haja a mudança. E Barclay usa uma frase que eu acho muito interessante, ubi Christus ibi ecclesia, não é? Que significa, expressa justamente que onde está Cristo, aí está a igreja. Onde está Cristo, aí está a igreja. Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente. Enfim, para concluirmos, eu olho para esses 3 versículos, para entender a igreja, eu vejo 3 imagens. A primeira imagem é o caminho. A igreja, ela tem o caminho, ela aponta o caminho, ela não é o caminho. A igreja aponta o caminho. Quem é o caminho? Jesus Cristo. A segunda imagem, a imagem de um lar. A igreja, ela é família, porque ela é um lar, ela acolhe, ela abraça, ela está junto, ela está perto. Eu era estrangeiro, agora eu tenho um lar, agora eu tenho uma família, né? Que eu chamo de irmãos e irmã. E por último, a igreja é um edifício, que ela cresce, ela precisa crescer, não é inchar, é crescer. Ela cresce espiritualmente, ela cresce na palavra, ela cresce no amor, ela cresce na unidade, ela cresce na comunhão. Que Deus abençoe tua vida, meu irmão. Que Deus abençoe tua vida, minha irmã. Vamos rapidamente agora para os pedidos de oração. Eu vou abrir aqui o aplicativo para ver se temos novos pedidos de oração. Amém? Se você enviou o seu pedido de oração, nós vamos estar falando agora, tá? A irmã Nilce, pastor, me perdoe, eu dei uma cochilada agora à noite e perdeu o culto. Ô, irmã Nilce, é tão bom cochilar, tem uma música que é proibido cochilar, né? Tem uma música, como é que dá um termo, né? Eu esqueci, né? Do MPB, né? Daqueles, era proibido cochilar. Mas, irmã Nilce, é permitido, tá? Eu entendo, nós vamos estar orando por você, né? Peço oração pela minha família. Dá tempo, sim, irmã Nilce, e nós vamos orar por você em nome de Jesus. Irmã Maria Eduarda, oremos por mãezinha, né? Está internada. Vamos orar pela sua mãezinha, tá? Irmã Neuza, boa noite. Quero pedir pela minha saúde e minha família. Irmão Sérgio, boa graça e paz. Enfim, irmã Luísa, peregrinando. Boa, irmã Luísa. A irmã Luísa está me ajudando aqui, ó. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Eu estou peregrinando, mas eu estou indo para o monte. Glória a Deus.
Muito obrigado, irmã Luísa. Deixa eu ver se tem mais algum pedido aqui. Oração por toda essa situação absurda que estamos vivendo, e anteriormente já foram todos pedidos. Vamos orar? Meu Deus e Pai, abençoa agora, Senhor. Abençoa a mãe da Maria Eduarda. Sê com ela agora, em nome de Jesus. Abençoa a irmã Nilce e toda a sua família. Abençoe, meu Deus, todos os irmãos, ó Deus. De alguma forma, os que estão enfermos, os que estão passando por dificuldade financeira. Abençoa aqueles que perderam emprego. Abençoa aqueles que foram afetados diretamente pela pandemia. Abençoa aqueles que estão enfrentando, de repente, até um problema emocional, de tanto ficar em casa. Não aguentam mais, ó Deus, ficar em casa. Não aguentam mais o uso da máscara, o limpar as mãos, né? Todo esse cuidado com a higienização. Meu Deus, dê graça. Dê ânimo a teu povo, dê fortalecimento. Ó Deus, nós nos unimos agora à vida e à oração de cada irmão agora. Que o Senhor possa abençoar de forma poderosa e que sejamos ricamente abençoados. Em nome de Jesus, amém e amém. Quero fazer um convite especial para você. Domingo pela manhã, às 9h30, Escola Bíblica Dominical, Livro de Jó. Tem sido uma bênção. Se você não está acompanhando, acompanhe, vale a pena. É pelo Facebook, tá? É pelo Facebook da nossa igreja. Você deve entrar lá, né? IBACC, né? É isso? IBACC, Você entra pelo Facebook e você vai encontrar. Ou se você colocar a Igreja Batista Central em Carapicuíba. Na descrição do vídeo, aí, ótimo. Na descrição do vídeo tem aí o caminho também das lives pelo Facebook. Domingo à noite, o pastor está falando sobre o sofrimento. É uma série de mensagens sobre o sofrimento. Algumas pessoas dizem que essa palavra tem ajudado a pessoa até consolar seus amigos. É legal. 19h30, acompanhe também os cultos. Tem sido uma bênção. Deus tem falado conosco. Aguardo você na quarta-feira. Você que, de repente, você que é do grupo da igreja, coloque os pedidos de oração, porque eu fico colocando à parte, tá? Eu separo para esse momento de oração. Deus te abençoe. Com o amor de Deus, a consolação do Santo Espírito com promessa e a graça redentora do Senhor Jesus seja com a tua vida, hoje para todos sempre. Amém, amém. Irmão Sérgio vai encerrar aqui com mais uma música e assim estamos encerrando. Hoje estamos aqui na parte técnica, o Emanuel. Muito bom ter você conosco, líder, junto com a Ágata, do nosso grupo de líder de jovens da nossa igreja, uma benção. E o Denilson, né? Sempre com seu cabelo aqui, né? Show de bola, né? Fazendo aqui também toda essa parte técnica. Deus abençoe. Glória a Deus, que nos deu seu Filho, e a igreja aponta o caminho. Só Ele pode livrar, amém? Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Glória a Deus, que você tenha uma ótima noite na presença do Senhor. Amém?